ó Deus, vem me livrar, ser pressuroso em me acudir. Tenha vergonha e confusão quem minha vida quer tirar. Envergonhado volte atrás, quem se compraz no meu sofrer, vergonha os faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, folgue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, te apressa em me valer. Amparo meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, quero convidar os irmãos a abrir em 1 Crônicas, no capítulo 29, do verso do 10 ao 17, que nos chama a dedicar ao Senhor, a chamada dedicação, a entrega, a uma manifestação de amor. Então é o que significa essa chamada dedicação. Aquilo que é do Senhor, as nossas vidas pertencem ao Senhor e tudo que temos é do Senhor. E quando não reconhecemos isso, é ingratidão. É você quebrando o primeiro mandamento, colocando outros deuses no lugar do nosso Deus. Quem sabe o dinheiro, a ambição, ou quem sabe a falta de confiança nesse Deus, ao ponto de não entender, de trazer uma oferta à casa do Senhor. Isso é ingratidão, porque tudo que temos vem do Senhor. Se há alguma inteligência, se há alguma compreensão, um discernimento, vem do Senhor. Em 1 Crônicas, no capítulo 29, do verso 10 ao 17, a palavra do Senhor nos traz esse entendimento aqui, essas declarações, e diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tomamos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos com todos os nossos pais.
como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar a uma casa ao teu nome, vem da tua mão e é toda tua. Verso 17 e último. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Isso é riqueza para quem conhece o Senhor. Eu quero convidar a igreja a se coloque em pé e vamos estar adorando o Senhor, louvando o Pai com o Salmo 146. E quem trouxe a sua dedicação em oferta, deposite no gasofilácio. Minha alma glorifica o teu Senhor, e durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confies em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dar o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Poder sentar, irmãos, eu convido o diácono Djalma que ore agradecendo ao Senhor. Ó Senhor, nosso maravilhoso, bondoso e soberano Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia, Pai, podermos nos reunirmos como teu povo aqui na terra. E neste momento, Pai, com o coração grato, entendendo, como acabamos de ouvir a tua santa palavra, que tudo pertence ao Senhor e que tudo vem de ti, Pai. Seja a nossa inteligência, a nossa disposição para trabalhar, nosso dinheiro, nossos desejos, Senhor, pessoais, que são realizados em nossas vidas, tudo vem do Senhor, Pai. Nós entendemos também, Senhor, que o Senhor não precisa de dinheiro nenhum,
não precisa dessas ofertas. O Senhor só requer, Pai, é a nossa fidelidade. Amém. E a nossa obediência. Glória a Deus. Por isso, Senhor, nós também suplicamos ao Senhor que o Senhor possa dar sabedoria ao conselho desta igreja, para que esses recursos que são depositados aqui sejam, Senhor, para o crescimento do Teu reino aqui nesta cidade. Sim. E em nome de Teu bondoso e maravilhoso Filho que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir no livro dos Salmos. O Salmo 119, do 73 e 80. Aqui a chamada edificação, onde podemos adorar o Senhor com cântico e ouvir e receber do Senhor o alimento, como diz o Salmo 81, abre a tua boca e recebe do Senhor. Então, receber do Senhor esse alimento. O Salmo 119, irmãos, do 73 e 80, a palavra do Senhor nos diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem, quando me viram, porque a tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixe sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos que me haverem oprimido injustamente, eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Volte-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus mandamentos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Louvado seja o nosso Deus, irmãos. Quero convidar mais uma vez a igreja a se colocar de pé e adorar o Senhor com o Salmo 2, com o Salmo 19. Porque se amontinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido. Dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora. Deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei do Senhor seu decreto. Disses, meus filhos, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás nações, e os fins da terra como tua posse.
Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiras despedaçarás. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar. Prestai a Deus serviço com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir suas próprias faltas? Absolve-me das ocultas, também da soberba guarda o teu servo, e ela não me domine. E então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito ouro depurado.
E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir suas próprias faltas? Absolve-me das ocultas, também da soberba guarda o teu servo, e ela não me domine. E então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e meu Redentor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e meu Redentor. Rocha minha e meu Redentor. Poder sentar, irmãos. Legal. Meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco nesse momento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Malaquias, capítulo 1. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Hoje, com a graça de Deus, estamos iniciando mais uma série de exposições, desta feita no livro de Malaquias. Se Deus nos abençoar, estaremos nos próximos meses expondo alguns textos, intercalando com alguns profetas menores. Malaquias, capítulo 1, versículo número 1, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, bondoso e eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos clamar a Ti, que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, que haja, Senhor, arrependimento em nosso meio, que haja, Senhor, conversão, que haja, Senhor, retorno à Tua palavra, que por meio da exposição, Senhor, deste livro, possamos cada vez mais Te honrar como filhos, e poder, Senhor, experimentar as bênçãos de estar debaixo da Tua graça. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Uma das parábolas de Cristo fala a respeito de um jovem que queria aproveitar a vida. E ele pediu de maneira antecipada a herança de seu pai. E viajou então e gastou toda a sua herança. Naquela época, teve fome na terra. E ele, filho de um pai muito rico, em que
experimentava e desfrutava de toda a riqueza na casa do pai, ele então andou em caminhos distantes. E ele se viu em uma situação terrível. Ele que vivia como um rei, como filho de um rei, agora estava vivendo com porcos, comendo comida de porcos. E então ele para e pensa: como eu posso viver assim, se os servos do meu pai vivem muito bem? Eu irei retornar e irei então clamar a meu pai que ele me aceite, ao menos como um servo. E então, quando ele retorna à casa do pai, o pai prontamente o encontrou no caminho e recebeu de braços abertos. E se alegrou, porque ele retornou. E nessa história, um dos filhos que estavam lá e não saiu da casa do pai, diariamente estava lá. Ele diz que passei todo esse tempo aqui, cuidando e trabalhando. Tu nunca me destes? E o pai fala: olha, tudo que eu tenho é seu, mas o seu irmão voltou, é motivo de alegria. Esse texto do profeta Malaquias é a mensagem de um pai para seus filhos, para que eles tornem para ele e para que eles possam experimentar tudo aquilo que o pai proporciona para eles. Veja que nessa parábola dos dois filhos, conhecido como a parábola do filho pródigo, os dois filhos, tanto que saiu, como o que estava lá, não estava experimentando as riquezas proporcionadas pelo pai. Nesse texto de Malaquias, então, é uma mensagem do Deus Pai para os seus filhos, o Israel de Deus, para que eles possam experimentar e para que eles se voltem ao Senhor. E é justamente isso que nós vamos ver nesta manhã e nas próximas semanas. Nós veremos uma mensagem de conversão do pai contra os seus filhos. É isso que nós vamos ver nesse texto de Malaquias. É uma mensagem de conversão do pai contra os seus filhos. Antes de adentrarmos ao texto propriamente dito, eu quero deixar claro que eu não irei fazer uma exposição somente no versículo 1, mas todas as vezes que formos iniciar alguma sequência de sermão, nós vamos trazer uma visão panorâmica para que nós possamos entender o que o livro está dizendo, para que a cada parte nós possamos compreender as verdades que o Senhor está tratando nesse processo. A primeira coisa que eu quero trazer para nós é que esse livro desse profeta tem uma mensagem paternal, tem uma linguagem de filho, pai, descendência. Se você prestar atenção no versículo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? O versículo 6 então vai mostrar que é necessário que os filhos deem honra ao pai. E ele exige que o seu nome seja honrado e não seja desprezado. O Senhor começa essa linguagem com o povo de Israel, dizendo: olha, vocês são meus filhos. Existe amor nesse relacionamento. Aí no capítulo 2, no versículo 10, ele vai dizer: olha, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Vocês, olha, nós temos o mesmo Pai, o mesmo Deus, estamos debaixo da mesma aliança. Como vamos agir como inimigos ou então profanar a aliança que fomos feitos? Fizemos a mesma aliança, os mesmos votos. Não deve haver diferença entre nós. E o Senhor diz: olha,
há uma relação paternal de Deus para com seu povo. Tanto que no capítulo 2, no versículo 3, por conta que os sacerdotes não estavam cumprindo a sua função, cuidando dos filhos de Deus, do povo de Israel, o Senhor diz assim, olha, eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deles sereis levados. Os sacerdotes que deveriam cuidar do povo de Israel, da alma daquele povo, não estavam cuidando. Estavam reprovando os filhos de Deus, deixando eles em uma situação reprovável. O Senhor está dizendo, olha, vocês não vão reprovar meus filhos. Eu querei reprovar a descendência de vocês. E esse texto ainda continua trazendo essa linguagem. No capítulo 3, versículo 7. Quando o Senhor diz, olha, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. O Senhor está dizendo, olha, vocês estão caminhando para longe, desde os tempos dos pais de vocês, da aliança que foi feita. Retornem, voltem, caminhem nessa lei, nesse pacto que foi feito. No capítulo 3, ainda no versículo 17, ele fala, e eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. O Senhor diz, olha, no dia que ele preparou para a ira, ele irá poupar os filhos que o servem. E a intenção desse pai amoroso, ele conclui o livro, então, no capítulo 4, versículo 6, dizendo que vai haver conversão. Diz assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A mensagem aqui nesse livro, a mensagem que o Senhor está falando contra o povo de Israel, contra os sacerdotes, contra aqueles que estão céticos quanto à verdade, é uma mensagem para que haja conversão. Eu quero que você entenda que, desde esse primeiro sermão até o último desse texto, por mais duro que pareça ser, ou que possa parecer, a intenção do Senhor é que haja conversão, que haja retorno. Para que haja, então, um novo caminhar, um novo caminho. E para que você entenda, meu irmão, que para que nós possamos, então, andar no caminho que traz esperança, temos que andar em Cristo. É isso que ele diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso nós veremos nas próximas semanas uma mensagem de conversão do pai contra seus filhos. Antes de adentrarmos o texto propriamente dito, em uma exposição ampla desse livro, é necessário nós entendermos que esse livro foi escrito possivelmente no século V a.C., um pouco depois do cativeiro babilônico. Aqui no capítulo 1, no versículo 4, nós podemos ver que ele fala da destruição de Edom. No capítulo 1, versículo 8, fala da presença de um governador, que logo depois do cativeiro babilônico, eles então tiveram governadores, na mesma época dos livros de Esdras e Neemias. Está próximo àquele período, não se consegue precisar certamente a data ou o período que foi esse texto durante o reinado de quem? Possivelmente no reinado do rei Dario, Xerxes ou Artaxerxes. Então, nesse período, esse livro foi escrito, e algumas doutrinas e coisas que foram tratadas aqui, foram também tratados no tempo de Esdras e Neemias. E naquele tempo houve a construção do templo, e aqui agora eles já estavam adorando, o templo já estava construído. Mas ainda assim, apesar de o templo ser construído, eles estarem novamente na terra prometida, eles continuavam com os mesmos problemas, com as mesmas práticas. Não tinha havido conversão,
mesmo após o cativeiro babilônico. Vamos ver que assuntos como casamento misto, divórcio, os sacerdotes negligentes, corruptos. Nós veremos uma decadência do culto, especialmente no caso de Malaquias, em relação ao sustento da casa do Senhor. E também o pobre, o órfão e a viúva estavam sendo esquecidos e desamparados. Por isso, meus irmãos, nós veremos nesta manhã uma mensagem de conversão do pai contra os seus filhos. Eu peço que você volte o seu olhar ao capítulo 1, versículo 1. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Nós podemos ver que essa mensagem que vai ser dada não é a favor de Malaquias, não é a favor do povo. Não é em benefício do povo ou o que o povo quer ouvir. Para falar de maneira mais precisa, é uma mensagem contra o povo de Israel. E, meus irmãos, nós já vimos um panorama desse livro e vimos o final, qual a intenção do Senhor em mandar essa mensagem. É para conversão. Eu quero que você entenda que a mensagem do Evangelho para a conversão era uma mensagem contra o pecador, contra as suas práticas pecaminosas, contra os seus pensamentos pecaminosos, contra a sua vontade pecaminosa, quando o seu desejo não está de acordo com o desejo de Deus. Por mais que pareça belo, por mais que você esteja fazendo algo bom, mas se não estamos fazendo aquilo que o Senhor exige, da forma que Ele exige, ainda assim, a mensagem do Senhor vem contra nós. Esse povo estava indo adorar no templo, mas ainda assim, eles continuavam vivendo como se não existisse templo. O Salmo 137 vai dizer que quando o povo de Israel estava lá na Babilônia, eles assentavam e choravam, lembrando de Sião. Eles falavam que preferia perder o paladar se eles esquecessem de Sião. No entanto, agora eles estavam novamente em Jerusalém, no templo, mas é como se não estivessem. É como se nada tivesse mudado. Não fazia diferença se eles tiravam Israel dentro do templo ou se tiravam na Babilônia. O Senhor então vem trazer essa mensagem contra eles para que eles acordem. E veja como uma mensagem e a parábola que o Senhor traz dos dois filhos. Um estava distante, o outro estava dentro da casa do pai, mas nenhum dos dois estavam experimentando todas as delícias e bondades que aquele pai poderia proporcionar. É isso que está acontecendo com o povo de Israel nesse período. Eles estavam em Israel, o Senhor retornou para eles. Eles eram escravos, mas eles não estavam fazendo o que o Senhor queria deles. E esse texto, então, ele vem por meio de 6 oráculos, 6 diálogos, onde o Senhor vai falando com o seu povo. O Senhor diz: olha, vocês estão errados. Ele: mas estamos errados em quê? Vocês devem voltar, temos que tornar em quê? Vocês têm me desonrado, temos desonrado em quê? Eles faziam tudo errado, mas ainda assim justificavam seus pecados. Queriam explicar e justificar para que fosse compreensível que seus pecados eram aceitáveis e que por conta de algo eles poderiam agir da maneira que eles continuavam agindo e não precisava de mudança. Meus irmãos, nós devemos entender algo antes de prosseguir essa exposição. É que se você acha que não precisa de mudança, se você acha que não precisa crescer em santificação, se você acha que não precisa se arrepender e confessar os seus pecados, o que você está fazendo aqui?
O que é que você espera da palavra do Senhor? Se você acha que você é perfeito e irrepreensível, só existe um homem que passou debaixo dessa terra, que é perfeito, e é Cristo, nosso Salvador. E essa mensagem vem dele, para que nós nos arrependamos e nos voltemos a ele. E nesse primeiro diálogo, onde o Senhor está falando para o povo de Judá, e há 3 públicos que o Senhor vai trazer essas mensagens. Primeiro, para o povo de Judá. Segundo, uma mensagem para os sacerdotes. E também uma mensagem para aqueles que estão céticos, que estão duvidosos, incrédulos, descrentes no meio da comunidade. A primeira que nós vamos ver aqui do versículo 1 ao versículo 5 é uma mensagem para o povo de Judá. O Senhor, ele começa no versículo 2 dizendo assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O Senhor inicia essa carta dizendo: olha, eu vos tenho amado. Eu tenho amado vocês. Mas o povo de Israel olhava e dizia: o Senhor tem nos amado em quê? Esaú não foi irmão de Jacó? Eles estavam se comparando com um povo, uma descendência, que não recebeu a promessa. E Esaú é justamente onde vê os filhos de Edom. Lá no Salmo 137 diz o que os filhos de Edom fizeram. Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, os homens iam guerrear, mulheres, crianças e idosos fugiam por vias ou locais ermos para poderem então preservar. No entanto, os filhos de Esaú, eles não foram guerrear contra os homens. Eles foram para as encruzilhadas esperar mulheres, crianças e idosos. E além de ele matar todos aqueles que puderam, eles foram até lá, na cidade, povo de Israel, e falaram: olha, derruba tudo, casa, até a base, para quando eles voltem não tenham nada. O Senhor tira o povo de Israel da Babilônia, os coloca de volta, o Senhor demonstra o seu amor, eles reconstroem suas casas, o templo, e depois de tudo isso, eles olham para o Senhor e dizem: o Senhor não tem nos amado. O que nós recebemos é o mesmo que Esaú e Jacó recebe, que Esaú recebe. Eles começam a olhar para aqueles que são ímpios, inimigos, e dizer: não tem diferença. Qual é a diferença que nós temos? Aí o Senhor mostra para ele, versículo 4 e versículo 5. Olha, Edom, se Edom diz: somos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O Senhor está dizendo: vocês querem ser igual a eles? Vocês querem ser igual a Edom e Esaú? Eles são derrotados, eles vão tentar construir, vou ser eu que vou destruir. Sabe quando eles vão ser conhecidos? Terra de perversidade. Um povo em que o Senhor estará irado para sempre. Você é igual a Esaú? Você é Esaú? Não. Meus irmãos, nesse primeiro diálogo que o Senhor trava com o seu povo, é necessário nós entendermos o quanto temos desfrutado do amor do Senhor, o quanto temos aproveitado das bênçãos que Ele proporciona para nós. Quantas e quantas vezes o Senhor nos dá
vários e vários motivos para darmos graças ao Senhor diariamente, não damos. Mas por um pequeno problema, por uma pequena dificuldade, perdemos o nosso dia murmurando, insatisfeitos. Perdemos a semana, um mês, um ano, uma vida, olhando somente para as dificuldades e lutas. E como começamos a olhar para os outros, até para ímpios, e dizer, olha como eles vivem bem. Não vivem. Nenhum que se submete ao Senhor, experimenta o amor dele, não tem vida, não tem esperança. Por isso, meus irmãos, não nos comparemos com aqueles que receberão a ira do Senhor para sempre. Nós temos que parar de medir a nossa fé ou a maneira que nós caminhamos, porque boletos estão sendo pagos, porque as coisas estão prosperando financeiramente. E isso não é demonstração da bênção e da graça e da misericórdia de Deus. Uma demonstração da graça e da misericórdia de Deus são pecados sendo perdoados, coração transformados e conversão. Isso é demonstração da bênção de Deus. Deus pode abençoar alguém dando condições financeiras, mas Deus também pode amaldiçoar alguém dando condições financeiras. Deus pode abençoar alguém deixando passar por limitações, mas Deus pode castigar alguém deixando passar por limitações. Por isso que a Bíblia fala que aquele que é pobre viva de maneira digna. E aqueles que são ricos que sirvam a Deus e não as riquezas. A única coisa que você pode medir a bênção do Senhor, o amor do Senhor, foi o que Ele já fez, enviando o seu Filho amado para morrer na cruz em nosso lugar, derramando um sangue precioso. Por isso, paremos de medir a bênção nas nossas vidas por status, condições financeiras ou diplomas. Abençoados são aqueles que temem ao Senhor. Leia depois Mateus 5 e você verá quem são os bem-aventurados. No segundo discurso, aqui no capítulo 1, do versículo 6 até o capítulo 2, versículo 9, vai uma mensagem endereçada a um grupo específico dentro do povo de Israel, que são os sacerdotes. E eu quero que você entenda que não era para ter tantos profetas no Antigo Testamento. Seria muito bom que não tivesse nenhuma dessas profecias. Eu vou lhe explicar por quê. Porque o profeta era algo que era para ser usado de maneira extraordinária. Não era para cada geração aparecer um profeta. Porque o profeta vinha quando aquilo que era ordinário não estava cumprindo o seu papel. O rei deveria então fazer com que todos vivessem de maneira honrosa, cumprindo a lei. E os sacerdotes deviam cuidar da casa do Senhor e fazer com que todo o processo fosse feito, a adoração, a vida, de maneira santa. Os profetas, eles eram enviados quando tanto o rei como os sacerdotes estavam então corruptos, estavam corrompidos. E se você for olhar, desde Isaías até o restante das Escrituras, são profetas que foram enviados durante o período de vários reis, vários sacerdotes, que não estavam cumprindo as suas funções.
E por isso, meus irmãos, o Senhor traz essa mensagem para os sacerdotes. Veja o que diz o versículo 6. O filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Veja, todas as vezes, nesse texto, e que o Senhor vai dizer, vocês têm pecado. Sempre a pergunta é, temos pecado? Temos feito isso? O Senhor tem nos amado. O Senhor tem nos amado? Vocês têm desprezado o meu nome? Têm desprezado o meu nome? Meus irmãos, fizemos há alguns meses atrás a exposição da lei do Senhor. Terceiro mandamento diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós aprendemos que o nome do Senhor deve ser usado de maneira santa, com zelo. O Senhor fala para os sacerdotes, olha, vocês são meus filhos, eu tenho amado vocês. O filho honra o pai, o servo a seu senhor. Cadê a minha honra? Se vocês se consideram meus servos, cadê a minha honra? Se vocês se consideram meus filhos, cadê a minha honra? Não tem me honrado. Desprezais o meu nome. Meus irmãos, os membros dessa igreja, vocês fizeram votos ao Senhor. Vocês invocaram o nome de Deus, usando o nome dele. Vocês vieram até aqui à frente de maneira voluntária. Ninguém foi coagido ou obrigado. E ninguém é obrigado a permanecer mais. Aquele que votou não tarde em cumprir. Essa exigência que o Senhor está trazendo aqui para os sacerdotes também cabe uma aplicação a nós. Você tem cumprido os seus votos? Aquilo que você prometeu ao Senhor? Vá até a sua consciência e pense. Ou será que o que veio a primeira coisa na sua mente é, Senhor, e quem tem desprezado o teu nome? Que tipo de oração seria a nossa? Como a do publicano ou do fariseu? Tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. Ou, eu tenho feito, eu tenho dado o dízimo do hortelão, do trigo, muito mais do que aquilo que é para eu fazer. Eu tenho feito, sou perfeito, eu consigo. O Senhor diz, não. E essa palavra, meus irmãos, é direcionada de maneira mais específica aos líderes, aos sacerdotes, à tribo de Levi. E aqui tem um peso maior para nós que somos oficiais, os diáconos, os presbíteros, os pastores. Temos cumprido os nossos votos, aquilo que nós viemos até aqui e prometemos fazer. Temos sido zelosos. Temos usado aquilo que o Senhor nos ordenou. O Senhor olha para aquilo que estava acontecendo no período dessa profecia e Ele fala, olha, por conta que os líderes não estão cumprindo o meu papel, não têm sido zelosos na adoração ou em conduzir o povo à adoração, eu não queria nem que vocês estivessem me adorando. É isso que esse texto diz. Olha o que diz o versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto o que pensais? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes,
não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo, olha, está sendo oferecido um pão imundo. Está trazendo um animal cego, coxo, mau para sacrificar. Hoje, quando nós saímos da nossa casa e estamos vindo para o culto, para adorar o Senhor, não é necessário que nós tragamos mais um animal. Não é necessário mais que nós façamos algumas cerimônias que tinham no Antigo Testamento. Mas o que é que a palavra do Senhor fala? É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, puro, agradável ao Senhor. Naquele tempo era demonstrado por meio de um animal que era apresentado ao Senhor. E é algo, meus irmãos, que nós devemos fazer uma avaliação da nossa vida. Como nós temos nos apresentado ao Senhor? Cansados, com sono, sem preparo nenhum, acordamos hoje e nem oramos, não tivemos tempo para fazer uma breve meditação antes de vir para o culto ao Senhor. Muitas vezes chegamos atrasados e queremos logo ir embora. Como temos apresentado ao Senhor? A grande questão, meu irmão, não se preocupe, não sou eu que me desagrado ou fico chateado. Eu quero que você entenda como você tem se apresentado perante o Senhor. Hoje à tarde, o que é que você vai fazer até a hora do culto? Será que você vem para o culto à noite? Você vai orar hoje à tarde, você vai ler as Escrituras, você vai meditar no texto, você vai ler o texto do boletim. Como você vai então usar a sua tarde para se preparar para o culto? Será que você vai andar, passear, brincar e chegar na hora do culto novamente e apresentar um sacrifício cego e coxo ao Senhor? Será que Deus tem se agradado como temos nos apresentado diante dele? Ele faz uma comparação. Se você fosse se apresentar a alguma autoridade, um governador, você iria de todo jeito? Como você se apresentaria? Quem é um governador, um governante ou qualquer pessoa em comparação ao Senhor? Isso que eu estou dizendo, meus irmãos, não é para mim ou para o conselho desta igreja, mas nós devemos então nos apresentar bem perante o Senhor. Talvez você possa dizer, pastor, isso é exagero. Isso é exagero. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas lutas, eu tenho meus problemas. Eu sei, meus irmãos, mas o Senhor, Ele exige de nós mesmo assim. Não pense que essas coisas, dificuldades, são justificativas para nós nos dedicarmos à oração, à adoração ao Senhor. Você já pensou? Chega uma situação do Senhor fechar as portas da igreja e dizer, eu não quero mais que você entre. Não te quero mais aqui. Porque isso que você tem feito é inaceitável. Eu sei que você faria isso com o seu filho. Se toda vez que o seu filho estivesse na sua presença, ele se apresentasse de todo jeito, chegasse na mesa, colocasse o pé em cima da mesa, o pé sujo. Você estivesse falando com ele, ele ficasse bocejando, virando a cara, olhando de lado e rindo. Sem nenhum respeito para com ele. E dissesse, eu não quero fazer isso, eu faço o que eu quiser.
Eu tenho certeza que você, como pai ou mãe, você diz, tem limite. Se você quer viver assim, viva o seu rumo. Olha o que o Senhor diz no texto de Malaquias capítulo 1, versículo 10. Ele diz, olha, tomara, houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Ou seja, eu queria que tivesse alguém que fechasse as portas, que vocês nem me adorassem. É melhor que vocês nem façam, porque dessa maneira eu não tenho prazer, não me alegro, eu não vou aceitar a oferta. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender, é necessário que nós nos arrependamos e nos voltemos ao Senhor zelosos à adoração, profanando as coisas do Senhor. Versículo 13. Parece uma leitura dos nossos dias. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais do Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Veja, meus irmãos, como existe no meio da igreja do Senhor um aspecto que parece que os crentes estão cansados disso aqui. Isso aqui é enfadonho. Vamos passar todo esse tempo sentado e ouvindo. Não vejo a hora de acabar. Não vejo a hora de ir para casa. Estou cansado. Não quero mais ouvir. Não era isso que eu queria ouvir. Eu não estava desejoso disso. O Senhor lhe reprova os sacerdotes, aqueles que estavam lidando com as coisas espirituais, meus irmãos, principalmente os pastores, presbíteros e diáconos. Nós devemos estar sempre tendo cuidado para que as coisas espirituais não se tornem comuns e mecânicas. Somos tentados a isso por estar lidando com isso constantemente. Não podemos olhar para um texto bíblico e achar que é só aplicar ferramentas, somente aplicar métodos hermenêuticos. A Bíblia é a palavra do Senhor. É o que nós temos intimidade, uma relação. Nós não podemos governar a igreja segundo o nosso querer, o nosso desejo, a nossa vontade. Devemos governar a igreja segundo o Senhor ordena. Por isso, não é para honrar o pastor, não é para honrar o conselho, não é para honrar os diáconos, é para honrar ao Senhor. É para isso. Para que o nome dele seja honrado, para que o nome dele seja louvado, para que nós possamos engrandecer o seu santo nome. Em um contexto externo, meus irmãos, acompanhando alguns problemas e dificuldades, isso é algo que está generalizado, é que há uma estranheza para muitos, durante o culto, o uso das Escrituras. Há um reclame de leituras longas durante o culto. Há um reclame porque a igreja canta os salmos. E aqui eu não estou falando em salmo de exclusivo ou nada do tipo. Há um reclame de a pregação passar de 20 minutos. 25 minutos. Para que isso tudo? Dá para falar tudo isso em pouco tempo? Isso mostra o que acontece aqui. Já aconteceu antes desse período. Aconteceu no tempo
neotestamentário. É o que Paulo instrui a Timóteo. Haverão tempos que não aguentarão ouvir a sã doutrina. Não irão querer ouvir a sã doutrina. Eles querem coisas que sejam como coceiras no ouvido, somente aquilo que lhes satisfaz e lhe dá prazer. Mas, meus irmãos, esse momento não é para nem eu, nem você sair daqui satisfeito. Somente um deve sair daqui satisfeito hoje. Somente um deve, então, ser honrado por nós hoje. E esse alguém é o Senhor. Somente Ele. E por isso, então, o Senhor fala para os sacerdotes: cuide dos meus filhos. Escutam e coloquem isso nos meus corações. E nós que estamos aqui servindo a igreja nesse período, como conselho, junta diaconal, nós devemos ouvir isso e colocar no nosso coração o cuidado com os filhos de Deus, com a noiva de Cristo. Malaquias capítulo 2, versículo 2 diz assim: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já os tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. O Senhor está dizendo: olha, escutem e coloquem isso no vosso coração. Meus irmãos, os líderes, devemos entender isso, colocar no nosso coração. É servir e honrar o nome do Senhor somente. Em tudo aquilo que nós fazemos, é buscar honrar o nome do Senhor. E veja, meus irmãos, que isso aqui é algo sério. O Senhor está dizendo: olha, se vocês não buscarem isso, se vocês não me escutarem, por vocês não cuidarem dos meus filhos, sabe o que é que vai acontecer com vocês? Eu vou amaldiçoar os seus filhos. Você percebe o quanto isso é duro? Por isso, meus irmãos, nós não podemos brincar. Nós amamos os nossos filhos. Nós temos que amar também os filhos do Senhor, os filhos de Deus. O Senhor, no versículo 13, ele diz: olha, eis que reprovarei a descendência. E a linguagem usada aqui é muito dura. Ela é muito dura. Isso é para que nós entendamos o quanto isso é sério. Meus irmãos, dentro de alguns meses, nós teremos eleição para presbíteros e diáconos. E aqui, nós devemos entender o quão é pesado a exigência que Deus faz para estes homens. Por isso, meus irmãos, comece a orar por eles, por suas famílias, por seus filhos. O Senhor diz aqui: olha, você sabe o que é excremento, né? Ele fala: tirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Excremento é fezes. É como se eu olhasse dizendo: olha, por não cumprirem, eu vou jogar no seu rosto. Muitas vezes nós agimos assim quando estamos irados. Alguém faz algo que nós não gostamos e, rapaz, isso aqui está uma merda. Desculpe, meus irmãos, mas essa é a linguagem das Escrituras. O Senhor está dizendo: olha, esse tipo de adoração é uma merda. Ele fala aqui, é isso que eu estou lendo aqui: excremento dos vossos sacrifícios.
Por isso, meus irmãos, nós devemos entender o quanto isso aqui é sério. O quanto isso aqui requer de nós preparação e cuidado, para que nós não sejamos, então, reprovados pelo Senhor. E aí vem mais uma demonstração. No capítulo 2, no versículo 10 ao versículo 16, o Senhor agora está tratando para aqueles que têm vivido de maneira descrente dentro da comunidade. Crente casando com ímpio. Julgo desigual. O Senhor fala, olha, vocês têm o mesmo Deus. Vocês têm o mesmo Pai. Vocês têm profanado a aliança do Pai de vocês. Versículo 11 do capítulo 2 diz assim, ó: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranha. Não casem com ímpios. Não casem com ímpios. Se houve um caso de alguém que casou com o ímpio, essa pessoa se converteu, foi graça do Senhor. O Senhor foi misericordioso. Mas o histórico é de distância da palavra do Senhor. Os filhos vão ser adoradores de deuses estranhos, fora da aliança. Por isso, meus irmãos, temos cuidado. Adolescentes, jovens que não casaram ainda. Crianças que ainda vão casar. Entendam. Orem ao Senhor para que Ele mande um servo ou uma serva de Deus. Não busque alguém para casar que Ele dê uma condição financeira, uma casa boa, ou que Ele dê status. Busque um servo do Senhor, temente ao Senhor. Porque a beleza um dia acaba. O dinheiro não compra tudo. Não existe nada pior do que você passar toda essa vida com alguém que você não passará com ela na eternidade. É incoerente. Possivelmente, aqueles que agem assim de maneira obstinada estão dizendo que vão passar a eternidade em outro lugar. O Senhor reprova. Mais detalhes serão trazidos na exposição desse texto. O Senhor então volta e fala para o povo de Judá. No capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Versículo 7 diz assim, olha: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas nós dizemos em que havemos de tornar. O Senhor mostra todos os problemas, Ele mostra lá. Olha, vocês não têm recebido o meu amor. Vocês não têm me honrado. Seus filhos têm casado com deuses estranhos, adoradores de deuses estranhos. Tornem para mim. Se voltem para mim. Os votos que nós fazemos aqui, ele tem alguns princípios de questões e responsabilidades que nós temos para com a casa do Senhor. Geralmente ele está relacionado a 3 aspectos. O primeiro é o sustento espiritual da igreja. Você promete que virá à igreja, que você irá participar das programações da igreja. Isso engloba reunião de oração, reunião de doutrina e culto solene. Essas são as programações oficiais da igreja. Você faz uma promessa de sustentar financeiramente a igreja.
e você faz uma promessa de se submeter à palavra do Senhor, enquanto ela for fiel à palavra do Senhor, às autoridades. Nesse caso aqui, do texto de Malaquias, eles estavam em falta nessa segunda parte. Eles estavam indo para o templo. É tanto que o Senhor disse, olha, desse jeito é melhor que nem viesse. Eles estavam indo para o templo. As autoridades não estavam sendo obedecidas. O Senhor já tratou isso com eles. Mas eles não estavam sustentando e tendo cuidado com a casa do Senhor. O Senhor diz, olha, tornai para mim, eu me tornarei para vós outros. Você fala, roubará o homem a Deus? Ele fala, mas em que te roubamos? O Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Veja, meus irmãos, o Senhor, Ele quer que nós nos voltemos para Ele, cumprindo os nossos votos. O problema aqui nesse período era a quebra de não dizimar. Mas a insubmissão às autoridades, a ausência na casa do Senhor, tudo isso são quebra dos votos. Por isso ele diz, olha, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Você sabe que se você não der manutenção naquilo que precisa dar, ele vai dar defeito, quebrar e não vai prestar mais. Se você tem um carro, ele começa a apresentar um barulhinho. Se você deixar lá, daqui a alguns meses, vai estar pior. Se você trabalha com algo manual e diariamente você está ali mexendo, você percebe que você tem que estar dando óleo, você tem que estar vendo se está tudo trabalhando direitinho, porque se você não fizer, o prejuízo é maior. Porque você acha que com a sua fé é diferente? Porque você acha que aquilo que o Senhor deu para que você possa estar cumprindo a sua fé por meio dos votos que você mesmo fez, não seria necessário? Novamente, fizemos de maneira voluntária. Ninguém vem aqui à frente obrigado. É algo que sempre perguntamos. Você veio de maneira voluntária? Você está aqui de vontade própria? Não é à toa, meus irmãos, que muitas vezes andamos desanimados quanto à nossa fé. Andamos tristes. E muitas vezes nos questionamos: será que eu sou crente de verdade? Será que eu sou um cristão mesmo? Será que eu sou convertido? E, meus irmãos, isso acontece muitas vezes é porque não estamos próximos do Senhor. Poderíamos cada vez mais estar caminhando e perguntamos: eu sou realmente filho dele? Eu tenho realmente aproveitado? E essa é a sensação que muitas vezes nós temos, porque não temos honrado o nome do Senhor. Malaquias 3, versículo 12 diz assim: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, aí está a verdadeira felicidade medida da bênção do Senhor. É quando o Senhor nos capacita a cumprir os votos. Não somos nós. Não somos nós. É quando o Senhor nos capacita e nos ajuda. É o Espírito Santo que nos santifica. É Ele que nos convence pela palavra, nos converte e nos dá arrependimento. E talvez nós podemos pensar: não, acho que não é bem assim.
Meus irmãos, existe uma coisa que nós não podemos fazer contra o nosso Deus. É questioná-lo. Nós não vivemos debaixo de uma monarquia. Nós temos líderes que nós voltamos, escolhemos e colocamos ele lá e nós tiramos. Ao menos se espera que seja assim. Mas quando se está debaixo de uma monarquia onde o rei é o soberano, aquilo que ele fala, todos são obrigados a fazer. Se você diz que faz parte do reino dos céus, se submeta a ele. Você sabe como é difícil criar um filho que tudo que você faz é questionado. Se você, meu filho, pegue aqui esse lápis, por quê? Por que eu? Toda vez eu? Se você não teve um filho, pode acontecer algum irmão ou primo assim. Isso demonstra uma atitude de insubordinação. O Senhor olha para isso, a nossa atitude para com Ele, Ele fala, olha, isso é duro. Ouvi isso dos meus filhos. Alguém que eu mandei o meu filho para salvar. Entregar a sua própria vida por vocês. E vocês não querem submeter a minha palavra. Olha o que diz o versículo 13 de Malaquias 3. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. É como muitas vezes algumas pessoas elas falam coisas contra o Senhor e não têm dimensão daquilo que está sendo feito. É inútil servir a Deus. Veja, meus irmãos, nós compreendemos que existem situações de pessoas que realmente são impossibilitadas de estarem aqui no dia do Senhor, por algumas questões, de não estarem aqui na terça-feira na reunião de oração e na reunião de doutrina. Mas eu quero que você entenda, quando você fica em casa, você tem uma justificativa lícita, você está quebrando o terceiro mandamento. Você está vendo a igreja se reunindo para orar e você está dizendo, eu vou lá fazer o quê? Que serventia vai ter? A igreja se reunindo para aprender, você vai lá fazer o quê? É isso que você afirma quando você fica em casa sem fazer nada, não tendo nenhum compromisso, somente descansando. Olha o que diz o versículo de número 14. Você diz isso, inútil é servir a Deus. Não tem nenhuma utilidade, não tem proveito termos cuidado em guardar os seus preceitos. As ferramentas dadas pelo Senhor. Reputamos por felizes os soberbos, os que amam a impiedade. Mas o Senhor diz, olha, no versículo 16. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ele fala, olha, tem um memorial. Aqueles que temiam o Senhor sabia que o Senhor atentava e ouvia. O Senhor diz no versículo 17, serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Faça uma
anotação, faça uma conta. E veja se é muito tempo. Terça-feira, de 7h30 às 8h30, 1 hora. Quinta-feira, 7h30 às 8h30, mais 1 hora. Vou colocar 1h30, 2h30. Domingo pela manhã, de 9 às 11h30. Já deu 5 horas na semana. Culto solene à noite, 6h30. Isso é muito ou pouco? Meus irmãos, são ferramentas para a manutenção da nossa fé. E eu digo e repito, é compreensível, é extremamente compreensível que você, no seu trabalho, em dificuldades, você se ausente. Isso se aplica em questões de necessidade e misericórdia. Aplicamos o princípio também quanto aos outros. Mas deveria ser algo excepcional. As reuniões de oração deveriam ser repletas de crentes. As reuniões de doutrina deveriam ser repletas de crentes. Compreendemos e absorvemos muito bem o dia do Senhor, o 4º mandamento. Mas o 3º mandamento, essa profecia, ela vem diante de um contexto em que possivelmente eles absorveram o 4º mandamento, lá em Esdras e Neemias que eles falam, mas eles não compreenderam os princípios de honrar o nome do Senhor a partir disso. E é algo que nós devemos então aplicar nas nossas vidas. E o Senhor então, Ele olha e encerra essa profecia no capítulo de número 4, versículos 5 e 6, dizendo: eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus irmãos, o Senhor, Ele então envia o seu Filho, esse profeta que foi enviado, que preparará o caminho do Senhor, para que haja conversão. Nós devemos sempre estar cada vez mais endireitando o nosso caminho, acertando essas pontas, e assim entendermos a mensagem do Senhor contra os seus filhos. É para que haja conversão, para que haja santificação. E assim, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a cumprir os votos que nós fizemos, a honrar o seu nome. E que para nós isso não seja uma canseira e um enfado. E por isso, meus irmãos, se preparem. Se preparem. Durante a semana. Para estar aqui no próximo domingo. No sábado, descanse. Para estar aqui no culto acordado. Hoje à tarde, descanse, para não estar dormindo no culto à noite. Se organize para chegar no horário. Tudo isso, meus irmãos, é demonstração de zelo ao Senhor que nos amou. Que Ele nos ajude, porque apesar de nós e por nossas forças, nós não conseguiremos. Não conseguiremos. Mas com um braço forte do nosso Deus, Ele então irá nos orientar e cuidar para que nós sirvamos a Ele. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Neste momento eu quero pedir que vocês coloquem de pé para fazermos a oração final, impetração da bênção. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos orar a Ti, Senhor, para que o Senhor aplique a Tua santa palavra em nossos corações. Traz, Senhor, sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. Nos orienta, Senhor, que haja arrependimento em nosso meio, para que possamos meditar na Tua santa palavra, Senhor.
e cada vez mais caminhar conforme as tuas escrituras nos exigem. Nos livra de todo mal, Senhor. Sei com alguns irmãos nossos que estão passando por dificuldades, Senhor. Sei com o pequeno Pedro que está doente. Te louvamos, Senhor, pela vida e o livramento do nosso irmão Jailton. Que o Senhor possa estar o ajudando na recuperação. Sei, Senhor, com o nosso irmão que possivelmente não passou muito bem durante o culto. Sei com o nosso irmão Celso, abençoa ele, Senhor. Nos leva para casa em paz. Nos ser conosco nesse momento de estudo da palavra do Senhor. E aplica a tua palavra em nossos corações. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Recebei, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam convosco, como todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, alguns avisos.